Olá, aqui começa o Por Trás da Cena, continuando nossa maravilhosa viagem pelo mundo audiovisual. E para começar, vamos assistir um trecho do filme Padre e a Moça, de Joaquim Pedro de Andrade. É uma produção clássica do cinema nacional, feita em 1965. Nessa época, estava surgindo no Brasil um movimento cinematográfico revolucionário, o Cinema Novo. Uma renovação não só na estética, mas também na ideologia e na forma de pensar. Nós colocamos nossa cabine numa praça para todo mundo poder assistir o filme junto com a gente. Tô curioso para saber como eles vão reagir. Vamos assistir um trecho de O Padre e a Moça, uma história de amor proibida entre duas pessoas. Vejam, ouçam, sintam o que o filme tem a nos dizer através das imagens. O que está por trás da cena. Preparados? Roda aí! O senhor é louco. Ele vai acordar. Não. Ele tá dormindo. Estão todos bêbados dormindo. Se ele acordar. Quando ele chegou, me tranquei no quarto. Disse que eu tinha dormido com o senhor. Que ia me matar. Só não derrubou a porta porque estava bêbado demais. Como é que o senhor entrou? Se ele acordar. Não acorda, não. Eu vim aqui para levar você. Eu vim para te levar. Levar como? Fugir? Sair daqui agora, enquanto eles estão dormindo. A gente vai pela serra para Diamantina. É um dia de viagem, 2 no máximo. Lá você vai ficar comigo? Lá você não vai mais ter medo, não vai precisar de mim. Eu não quero ir pra Diamantina. Quero ir pra onde o senhor for. Quero ficar com o senhor. Eu não posso ser assim. Tem que me vestir. Depressa. A gente tem que andar depressa. Vem.
Agora me responde, que sentimentos e sensações o filme causou em você? Primeiro, um sentimento de dúvida sobre a questão, se o padre está com ela ou não. E uma pergunta, né? É uma heresia? É um amor proibido? É possível, não é possível? E mais do que isso, né? O cinema nos remete a essas indagações e sobretudo, a lugares inesperados. Eu achei o padre estava fazendo uma loucura. Tive a sensação de ela também estar fazendo alguma coisa errada, deixar a vida para trás. Me pareceu que este filme é um pouco pesado, bastante denso. Uma coisa que mexe com a gente, uma coisa que, ao mesmo tempo que o jogo é devagar, que o movimento deles são devagares, que as interpretações deles são devagares, é uma coisa meio densa, é uma coisa profunda. Por que a cena é tão escura? Ele traz a sensação nas imagens, essa questão soturna, primeiro por ser um amor proibido, isso fica claro, né? Na questão da iluminação, por isso meio penumbra. O escuro dá essa sensação de dúvida, né? A gente não sabe o que vai acontecer, tem que ficar mais atento. Essa penumbra é justamente para dizer que o que eles estão fazendo não é uma coisa aberta, é uma coisa completamente fechada. Pois é, a iluminação de uma cena é cheia de sentidos e nos provoca muitas sensações diferentes. As luzes, as sombras, os enquadramentos de uma cena são chamados de fotografia. Mas o que é fotografia? A fotografia é um imenso conjunto de técnicas. Além da luz, temos os enquadramentos, que é como a gente emoldura a imagem, ou seja, como a gente enquadra ela para ser vista na tela. Temos também os ângulos. Tem o foco e a falta de foco. A textura, a temperatura. Uma imagem pode ser quente ou fria. Temos ainda a cor, ou a falta dela, que é o preto e branco. A fotografia tem seus movimentos. Movimentos de câmera e movimentos óticos. Que tal voltar para o Padre e a Moça e olhar a cena de novo? É impressionante o poder das imagens. Percebam o peso que esse plano carrega. É sufocante, não? Porque os personagens estão sob a luz e tudo ao redor na penumbra. O enquadramento, a iluminação, aprisiona o indivíduo e dá um tom de aprisionamento, de proibido na cena. Eu acredito que isso ocorra. Eles usam mais foco no rosto, das expressões das pessoas, para você tentar sentir o que os próprios personagens estão passando. Os planos e a luz mostram bem o sentimento de personagens amarrados, aprisionados a uma sociedade rígida. É meio asfixiante, não? Durante todo o filme, essa é a primeira vez em que se usa a câmera na mão. E as imagens ficam mais dramáticas e intensas. É um ponto de virada na história. E nós, espectadores, ficamos mais íntimos da cena, nos tornamos cúmplices desse plano. Mais interessante ainda é lembrar que a bandeira do cinema novo era uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. É perfeito! Na hora em que os personagens se rebelam contra o mundo ao seu redor, o diretor opta por colocar essa câmera mais livre. Lembrando que lá em 1965 vivíamos numa ditadura, tem tudo a ver com o momento histórico, certo? A luz e a sombra informam, às vezes, tanto ou mais que as palavras, né? Então você ter uma cena bem enquadrada, bem iluminada, é fundamental também para a narrativa, também para a contação dessa história. Para falar de composição da imagem, vamos dar uma olhada no trecho desse documentário sobre o grande compositor brasileiro Heitor Villa-Lobos. Rodando! Para aí, pessoal. Bonito, né? Parece uma pintura. Vamos colocar essa cena ao lado dessa tela do clássico pintor Rembrandt de 1632. Percebam como a luz direciona o nosso olhar. Ela se chama Filósofo em Meditação. O que chama a atenção aqui? A iluminação vinda através da janela do mundo, revelando um filósofo pensando, e uma escada que sobe para bem alto dele, para um outro plano. Das ideias?
dessa pouca luz em volta que surge o caráter de espiritualidade, por exemplo, dos retratos do Rembrandt, né? E que se aqueles rostos estivessem imersos, perdidos, diluídos numa série de informações visuais sobre a realidade, eles não teriam a força, né, espiritual que têm. Vamos ver agora um trecho de Na Natureza Selvagem, de Sean Penn. No filme, o jovem personagem principal larga tudo para viajar sozinho pelos lugares mais remotos dos Estados Unidos. Prestem atenção nessa cena. I'll get it. Chris, hi. We've been waiting and waiting. Yeah, you scared me half to death jumping up there on that stage like that. Sam. Hi, Dad. Congratulations, son. It's a big step. Thank you, Dad. Your father and I, we want to make a present to you. I'm gonna get you out of that junker. Mm-hmm. What junker? That. We want to buy you a new car. That's right. A new car? Mm-hmm. Why would I want a new car? Pessoal, percebam como a família foi filmada aqui. Os enquadramentos são muito fechados, sufocam o personagem e a nós que assistimos também. Não há o que chamamos de profundidade de campo, ou seja, tudo atrás deles foi filmado para ficar sem foco mesmo, mostrando como aquele mundo ao seu redor é desnecessário, sem vida, e não significa nada para ele. Não há espaço sobrando nos planos, não há respiro nas imagens. I mean, do you think I want some fancy boat? Are you worried what the neighbors might think? Mais uma vez, a fotografia ajuda a provocar a sensação que o filme quer passar naquela cena. That's safe to drive, and you never know when that thing out there just might blow up. Na cena seguinte, o personagem larga tudo e sai de viagem. Aí, vemos grandes planos abertos. O personagem se liberta e as imagens também. O legal é perceber que em O Padre e a Moça, Joaquim Pedro usa o plano geral com o mesmo sentido de Sean Penn. Depois das duas cenas, asfixiantes e fechadas, vem a liberdade. Se uma imagem vale mais que 1000 palavras, a iluminação pode criar muitos sentidos diferentes para estas palavras que são as imagens. Então, a fotografia é muito importante no cinema, que através dela a gente se sente alegre, triste, pode trazer angústia, aflição, depende do que o filme quer passar. Isso é uma grande ferramenta e uma grande arma que o cinema tem em despertar sentimentos. O melhor de hoje foi perceber que fotografar não é só captar a realidade, mas transformá-la e criar, através da luz e do olhar diferente de cada um mundo cheio de sensações. Da próxima vez que forem assistir um filme, vejam, sintam e percebam as mensagens que a luz pode trazer. Ficamos por aqui. Te vejo no próximo Por Trás da Cena. Até lá!